Muito bem, nós vamos meditar na palavra de Deus, nosso tema já foi mencionado aqui, nós estamos numa caminhada aí de observação, de lembrança de quem Jesus disse que era, né? Nós começamos domingo passado falando de Jesus é a fonte de água viva, hoje vamos falar de Jesus, a luz do mundo. É claro que não dá para falar tudo que a Bíblia fala sobre Jesus nesse tema tão precioso, mas as canções, as leituras bíblicas que já fizemos, já vai nos apontando, né, para essa graça grandiosa de Jesus poder vir ao mundo, sendo o Filho unigênito do Pai, trazendo para nós o conhecimento do Senhor, de quem Ele é, dos seus atributos, do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Um Deus que vem, né, para iluminar a nossa vida, para iluminar o nosso caminho. E nós sabemos o quanto é difícil e quanto é perigoso, arriscado, caminhar no escuro, realizar as ações sem conhecimento, sem muito conhecimento, sem muito entendimento de todas as coisas. Quando a gente entra num local escuro, precisa achar alguma coisa, como é que acha, né? Quando entra por uma mata, precisa atravessar a mata, achar um caminho, achar uma direção. Às vezes a gente corre muitos riscos, né? De tropeçar, de cair, de bater a cabeça numa pedra, de ser machucado, ferido por um espinho. Então a escuridão é sempre perigosa. A escuridão também traz medo para o coração da gente, receio, porque não dá muita segurança, você não sabe o que está à volta, né? E pode ter coisa boa, e pode ter coisa maravilhosa, linda, bela, mas também pode ter muita coisa feia, pode ter muita gente maldosa, muito mau propósito. Escuridão, as trevas é sempre algo que dificulta muito a caminhada. E a Bíblia diz que nós, como seres humanos, andávamos nas trevas, na escuridão, pelo nosso pecado, pela nossa iniquidade. Escuridão de um mundo tenebroso que nos cerca, né? E Jesus é aquele que vem para se tornar luz na nossa vida, luz no nosso caminho, luz na nossa história, luz de Deus, luz que nos indica a direção segura, luz que dissipa as trevas, a escuridão, trazida pelo nosso pecado, pela nossa iniquidade. E nós vamos poder caminhar um pouco e lembrar os irmãos dessa verdade que é tão conhecida. Há uma cantata do nosso coral, né, que já foi apresentada aqui, que fala Jesus a luz, né? Ele é a luz, Ele é a luz. O Hamilton está aqui hoje, mas eu deveria dizer que ele é que deveria fazer esse tema aqui, que ele teve um grupo também chamado Luz do Mundo, né? Um ministério aí grande por mais de 22 anos. É bem possível que ele tenha pregado nesse tema muitas vezes em muitos lugares, né? Sobre esse tema tão precioso também. Então, hoje nós vamos seguindo naquela proposta de ir revelando ao Senhor Jesus, e quem disse de fato que Ele, e como Ele mesmo se revelou, né? Ele disse, eu sou a fonte da água viva, e hoje eu sou a luz do mundo, dentro daquela proposta de Deus de se revelar ao seu povo, como fez lá no Êxodo, com Moisés, com o povo de Israel, né? Diz ao povo que o eu sou enviou a vós. E aí Deus foi se revelando à nação, com o seu poder, com os seus atributos, com o seu amor, com o seu cuidado e carinho, com a sua salvação, com a sua graça também. É propósito de Deus se revelar para nós, e Cristo nos é apresentado assim, Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. João capítulo 2, verso 8, João capítulo 8, verso 12. Vamos ler juntos? De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Nós já lemos também o capítulo 1, onde Jesus é apresentado por João como a luz de Deus que vem ao mundo. Nós vamos nos basear nesse texto aí, nessa palavra de Cristo, e naquela parte introdutória que João traz no seu evangelho também, apresentando a Jesus como aquele que vem dos céus, vem de Deus, vem para ser a verdadeira luz de Deus aos homens. Tá bom? João capítulo 1, que nós já lemos aqui na abertura desse encontro. A Bíblia fala muitas vezes apresentando Deus, né? Denominando Deus e a sua palavra, o seu propósito como luz junto aos homens, junto às nações. Já foi lembrado aqui, né, que o Salmo 119, verso 105 fala aqui, a lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus, é o querer de Deus, que é lembrado na Bíblia como aquele que vem para iluminar a nossa caminhada, né? A nossa caminhada. João mesmo escreve em 1 João, capítulo 1, verso 5, descrevendo Deus, dizendo
Ele é a luz, né? E não há nele trevas alguma. O próprio Deus, né? Sendo identificado aí como luz na qual não há trevas. Então, há muitas figuras bíblicas que se referem a Deus e o propósito de Deus e a palavra de Deus e o agir de Deus entre os homens como trazer da luz. Luz que ilumina as nações. Temos aí a imagem da manjedoura, lembrando João 1, né? A luz de Deus que vem brilhar junto aos homens, junto às nações, que tem esse momento extraordinário do nascimento de Cristo em Belém, e depois vai espalhando essa luz, né? De cidade em cidade, de país em país, até chegar na nossa vida, e a partir da nossa vida para a vida de outras pessoas, o agir de Deus que em Cristo vem trazer sua luz verdadeira, que ilumina os homens, que ilumina as nações da terra. Ele é o único capaz, né, de, como luz, dissipar a escuridão do pecado. Toda treva, toda escuridão que o pecado traz. E a escuridão, como eu já lembrei, né, dificulta muito a nossa caminhada, machuca muito o ser humano na sua caminhada. O pecado, a treva, a iniquidade, fere muito a nossa alma, a nossa história, traz muito dano à nossa família, às vezes aos nossos amigos, à nossa vida, a vida da cidade, a vida de um país, quando andamos na escuridão, quando não sabemos bem qual direção tomar, quando não temos a luz de Deus, a luz de Cristo brilhando, iluminando para a gente perceber os abismos, os lugares escorregadios, as pedras de tropeço, tudo aquilo que possa dificultar a nossa caminhada. Quando andamos na escuridão, e na escuridão não sabemos que caminho tomar, quando andamos na escuridão e às vezes as trevas trazem temores grandiosos ao nosso coração, insegurança, incerteza, que nos travam, que nos deixam sem saída, que nos colocam como aqueles que não sabem o que fazer, que por isso tremem e temem, e às vezes se perdem também. Então é importante, é precioso saber que Jesus é aquele que vem como luz de Deus para iluminar o nosso coração. Eu destaquei algumas coisas aqui que eu quero levantar com os irmãos. Primeiro é que luz é a ausência das trevas, é ela que dissipa as trevas. Luz e trevas não conversam, não combinam. Onde uma chega, a outra tem que sair. Se nós apagássemos as luzes aqui, nós íamos ficar no escuro aqui. A treva ia voltar, ia se estabelecer. Mas como nós ligamos os interruptores, né, seu Jair? Tudo está preparado para iluminar? A escuridão foi lá para fora. Ela continua, mas agora lá fora, porque aqui ela foi afugentada, foi dispersa. Jesus, e em Jesus, a luz do mundo, não há escuridão, não há trevas, porque em Cristo não há pecado, não há iniquidade, não há erro, não há falha. Por isso que ele é apresentado e se apresenta como a luz do mundo. Porque ele é totalmente puro, ele é totalmente santo, ele vem da parte de Deus, ele preserva a sua santidade. Ele é o Emanuel, Deus conosco, é o ente santo, que veio à terra para manifestar atributos da glória do Filho unigênito do Pai. Ele senta com pecadores, ele convive com pecadores, ele não se contamina, ele não se torna pecador em momento algum. Ele é o Cordeiro que vai ser examinado com respeito às suas ações, às suas palavras, às suas reações, aos seus ensinos, e vai ser identificado como justo. Não vejo mal nesse justo, declarou Pilatos. É o Cordeiro de Deus, que conforme João Batista havia proclamado e identificado, que vem para tirar o pecado do mundo. Nele não há trevas. Ele é luz. A ausência total de trevas, de escuridão, de pecado, de iniquidade. Luz
representa uma separação. Isso desde a criação do mundo. Quando Deus revela a Moisés a maneira como ele criou do nada todas as coisas, ele vai dizer que ele disse: haja luz, e houve luz. E aí fez separação entre luz e trevas. E é interessante a gente observar nessa leitura do capítulo 1, porque Deus vai criando as coisas e vai identificando com algo que é bom, e quando ele fala que eis que é bom, ele não fala que eis que as trevas é boa, mas ele fala eis que a luz, viu Deus que a luz é boa. Já sabia o Senhor que as trevas não é, né? Que a escuridão não é, mas a luz que ele trouxe, a luz que ele criou, com o poder da sua palavra, veio para ser um bem, uma bênção. A vida e a história da humanidade. A luz que Cristo é, que Cristo sempre foi. Porque nada do que foi feito se fez sem Ele. É presente de Deus, é bênção de Deus, é agir de Deus. É algo bom para a vida, para a história de qualquer família, de qualquer pessoa, de qualquer cidade, em qualquer tempo, em qualquer momento da história, em qualquer situação ou circunstância. A luz vai ser sempre boa. É criação de Deus. Vem para abençoar a humanidade. A caminhada da humanidade. As ações, as decisões, as conquistas, os enfrentamentos das lutas. É sempre bom, é sempre melhor. Está enxergando tudo, está visualizando tudo, está tendo uma visão clara das coisas, dos fatos. É sempre bom olhar com os olhos que Deus tem, porque Ele vê aquilo que a gente não vê, e Ele conhece aquilo que eu não conheço. Sempre bom saber que estamos sendo guiados por essa luz, na obediência que damos à sua palavra, lâmpada para os pés, luz para os nossos caminhos. Mas nós temos que entender que há sempre uma separação, luz e trevas não combinam. Quando a luz foi criada, Deus já falou e fez separação entre luz e trevas. Há o reino de Deus e há o reino das trevas. Ao reino dos céus e ao reino da escuridão. A Bíblia vai mencionar e vai dizer que nós é aqueles que viviam no reino das trevas, no reino onde o pecado domina, onde o pecado envolve, onde a inclinação carnal me leva ao erro e me leva com muita naturalidade. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso me empenhar, eu vou. É só deixar a vida levar que você vai. É só dar ouvidos à voz do mundo que você é arrastado. É só você deixar e se descuidar, e o pecado vem, porque o inimigo, o diabo que está ao nosso derredor, é aquele que anda procurando um tempo oportuno para trazer as trevas para a sua vida, trazer a escuridão para o seu viver, porque aí ele sabe que pode te levar à queda, com facilidade. E aí a palavra de Deus nos revela de que Jesus vem para ser a luz de Deus ao mundo. E a palavra de Deus me revela, e eu vou ler esse texto lá no finalzinho, de que Ele é aquele que vem para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino maravilhoso da sua luz. A separação entre luz e trevas. Os filhos de Deus são os filhos que são alcançados pela luz do Evangelho, pela luz de Cristo. Eles andam no reino dos céus, eles pertencem ao reino dos céus. Eles vivem no reino da luz. Eles são livres da escuridão que o pecado, que a iniquidade do pecado traz sobre a história, sobre a vida, sobre o viver de qualquer pessoa. Mas há aqueles que vivem no reino das trevas, que vivem no reino da maldade, da perversidade, da iniquidade, e não se importam com os seus pecados. E acham e entendem que muitos dos pecados não são pecados, é um viver natural do ser humano, de uma lei natural que ficou por aí, e que todo mundo faz, e que todo mundo pratica, que não há problema nisso, não há erro nisso. É a sua escolha comum, é a sua escolha natural, todo mundo tem o direito de fazer a escolha que quer. Nós podemos fazer as nossas escolhas, mas há a escolha que Deus nos determina fazer. Há caminhos que Deus quer que nós andemos, há práticas que Deus quer que nós abandonemos. É o que eles chamam de pecado, de iniquidade, que não pode fazer parte daqueles que estão no reino da luz, que deve ser combatido.
por aqueles que pertencem ao reino dos céus, que vivem na luz do Evangelho, na luz de Cristo, que receberam as graças da luz de Cristo no seu viver, tirando das trevas, transportando para o reino maravilhoso do seu amor e da sua luz. Então, luz representa também separação. Separação. Alguns vivem nas trevas, outros vivem na luz. Alguns andam na luz, outros andam na escuridão. Uns são dos reinos dos céus, outros estão ainda no reino das trevas. Jesus é aquele que vai nos conduzindo. Se estamos no reino dos céus, não é por nosso mérito, não é por nossas ações, não é pela nossa bondade, não é pela nossa religiosidade. Se estamos no reino dos céus, é porque Deus nos enviou a luz que brilha na sua força maior como o sol do meio-dia, a luz que nunca se apaga, a luz divina. O próprio Filho unigênito do Pai, que vem à terra para brilhar, para iluminar, para salvar o perdido. Aquele que não há treva nenhuma, não há pecado, não há dolo, não há dano, não há iniquidade, mas que toma a sua vida na sua santidade para morrer em favor do pecador. Que como Cordeiro de Deus vem sem defeito, para pagar pelo pecado, pelo erro, dos defeituosos, daqueles que erram, daqueles que falham, daqueles que são chamados pecadores. E nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e entregues à escuridão e às trevas. Mas vem o agir amoroso de Deus, gracioso de Deus, para nos alcançar, trazendo luz do Senhor à nossa vida, à nossa história. E aqueles que estavam condenados à eternidade sem Deus, ao sofrimento eterno, do choro, do ranger de dentes, do ser lançado no inferno com o diabo e seus anjos. É-lhes reservado agora viver no reino maravilhoso da luz do Senhor, no reino eterno, viver para sempre com gozo, com paz, com alegria. Porque nos céus, que Deus prepara para mim e para você, também não há escuridão, também não há trevas, não haverá mais trevas, porque não há mais pecado. Então Jesus é a luz do mundo que vem para manifestar essa graça bendita. E quando ele rompe os céus e visita a terra, ele apresenta, ou Deus se apresenta com todos os seus atributos, de fidelidade, de amor, de bondade, de compaixão, de justiça. Mas ele vem, pela sua grandeza e pelos seus atributos, iluminar a vida do ser humano. E dar ao ser humano a possibilidade de sair da escuridão, de abandonar o pecado, de vencer o erro que o vencia, e tomar um caminho na luz do Evangelho, na luz de Cristo, o caminho que é o próprio Senhor, que nos leva à presença de Deus, que nos conduz à verdade, que promove em nós a nova vida, fazendo de nós nova criatura. Então, louvado seja Deus por Cristo, a verdadeira luz de Deus, que vem ao mundo para salvar o perdido, para transportar pessoas do reino das trevas para o reino maravilhoso do seu amor. Mas a verdade é que nem todos seguem a luz do mundo. Nem todos seguem. Muitos andam na escuridão. Muitos preferem até a escuridão. Eles não têm interesse de andar na luz, porque suas obras são más, diz a Bíblia. Normalmente, quem pratica aquilo que é errado, ele escolhe os lugares, os momentos, as situações, as circunstâncias onde ele é menos visto. Na oportunidade, quem sabe, dos becos mais escuros, das ruas menos iluminadas. A maioria dos danos, da violência, da maldade, da perversão, das coisas erradas que acontecem na noite, na escuridão. Não quer dizer que à noite só aconteça coisa errada. Não há muita coisa boa sendo feita, sendo realizada à noite. Mas a maioria
dos erros, dos crimes, da iniquidade, da violência, da maldade, da perversão humana, é praticada na escuridão, nos lugares mais escuros. Ninguém, se puder, comete um crime ao meio-dia, à luz, na força do sol, se ele pode praticá-lo à noite. Um roubo, um homicídio. Não quer dizer que isso não aconteça de dia hoje. Vai multiplicando a maldade, vai esfriando o amor do coração dos homens, e tem uns que já não estão se importando mais se é de dia ou se é de noite, se tem gente vendo, se tem câmera ou se não tem. Mas eu tenho certeza, se eles pudessem, eles fariam mais à noite, esconderiam um pouco mais suas obras más. Então a Bíblia menciona isso. Nem todos querem. Muitos são chamados, mas a Bíblia diz que poucos escolhidos. Aliás, a maioria, então, prefere andar na escuridão. Prefere viver na prática do pecado. Prefere continuar decidindo a sua vida, resolvendo a sua vida, conduzindo a sua vida conforme a sua vontade, o seu querer. E se esquecendo, ou até se voltando de costas para o querer de Deus. Alguns inconscientemente, outros conscientemente. Conhece o Senhor, conhece a sua palavra, mas suas obras continuam sendo más. Continuam preferindo a escuridão. Não veem em Cristo o seu Salvador, não querem andar na luz, querem as trevas. Nas trevas são felizes, nas trevas gozam dos seus prazeres. Nas trevas andam segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Nas trevas se identificam com aqueles que ali estão, e as suas obras ficam ocultas, especialmente aquelas obras ruins, perversas, pecados, iniquidades que praticam. Conduzem na escuridão, conduzem como que ocultas dos homens. E eu posso esconder algo do meu cônjuge, e dos meus filhos, e da minha igreja, mas não há nada oculto aos olhos de Deus. Ele tem olhos como chamas de fogo que penetram o nosso coração, a nossa alma, as nossas entranhas. Ele sabe o que fizemos e por que fizemos, o que nos levou a fazer, a intenção. Ele conhece. Mas nós preferimos, ou muitos têm preferido, as trevas, embora a luz de Deus já tenha se manifesto aos homens. Muitos não querem Jesus, não querem as coisas de Deus, embora às vezes peçam as bênçãos de Deus. Não querem os caminhos do Senhor, os desígnios, os mandamentos, a vontade que Deus tem. Mesmo nós, andando na luz, quantos pecados praticamos? Quantas das vezes nós queremos andar no nosso projeto, na nossa agenda, naquilo que a gente acha que é melhor. E mesmo conhecendo o querer de Deus, a gente às vezes faz como Jonas e reluta um pouco mais, e toma um caminho contrário, e entra numa viagem que é nossa e não é de Deus, depois nós somos jogados no mar por aí. Ficamos à deriva, até Deus nos buscar de volta e nos colocar onde Ele quer, onde Ele deseja. Mas o que eu quero lembrar é que muitos, de fato, estão no outro caminho. Se há o caminho da luz, há o caminho da escuridão, há o caminho das trevas. Como disse lá atrás, né, há uma separação aí de reino de Deus, de reino das trevas, e o reino das trevas está sempre com muito mais pessoas, com muito maior população, com um número muito maior de habitantes do que o reino da luz. São poucos os escolhidos, são muitos os chamados. Os verdadeiros seguidores de Cristo, eles têm a luz de Cristo, eles têm o agir do Espírito Santo, eles têm o conduzir da palavra de Deus na vida, que ilumina os pés, que ilumina os caminhos. Ele tem a própria luz do Evangelho dentro dele, ele é aquele que vem para ser também a luz do mundo, não para transmitir a sua luz própria, porque a nossa luz própria é escuridão e é trevas, mas a luz que nós recebemos de Deus, a luz do agir de Deus, da salvação de Deus, da graça de Deus, da nova vida que Deus nos dá, do capacitar que o Espírito de Deus traz para nós, e aí nós podemos ser luz de Deus ao mundo,
Mas a humanidade, ela tem ainda um grande número, um grupo, sempre vai ter, que prefere as trevas, que prefere o andar da escuridão, que prefere o pecado, que prefere a iniquidade, que prefere a desobediência ao Senhor, e não querem a luz de Deus, que é Cristo Jesus. Por quê? Porque expõe a sua miséria e porque as suas obras são más. Mas a reflexão que nós estamos fazendo diz que nós precisamos da luz, porque sem ela a gente anda em risco, anda em perigo, anda batendo a cabeça por aí, anda se estrepando, anda tropeçando em alguma pedra, anda às vezes sem saber para onde ir, o que fazer. Viver sem Deus é viver na escuridão, é viver no pecado. E a escuridão e o pecado é perigoso, é danoso para qualquer pessoa, para qualquer história. E não faz mal só para mim, faz para aqueles que estão à minha volta. Não prejudica só a minha história, prejudica a história de um país, de uma nação, de uma família, de uma igreja. Então nós precisamos da luz, luz de Deus. Então tem alguns versículos só para fortalecer essa grande verdade para nós. Deus nos chama para a luz, é o texto que eu mencionei e gostaria que vocês lessem comigo, 1 Pedro 2,9, vamos juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se não fosse o amor de Deus em Cristo, a graça de Deus revelada em Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós estaríamos ainda no mundo das trevas. Mas Ele nos chamou para a maravilhosa luz, com o amor que nos amou, com a vida que entregou por nós, com o sangue que verteu em nosso lugar, com o vencer da morte, com o vencer do pecado, com o vencer do diabo. Ele nos coloca no reino maravilhoso da sua luz, Ele nos chama para vivermos no caminho da luz, que leva à sua presença, que tem como fim a eternidade de gozo. E Ele nos tira do caminho das trevas, do pecado, do dano do pecado e do salário do pecado, que é a morte. E da eternidade sem Deus, numa eternidade de choro e ranger de dente. Ele tira das trevas, leva para a maravilhosa luz. Andar nas trevas é andar em condenação. Quando eu penso em separação, eu penso, estar na luz é graça, é bondade, é bênção, é bom. Mas estar na escuridão é estar no caminho da condenação. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. João 3, verso 18 a 20. Vamos ler também juntos? Quem crê, ou quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Para que não sejam vistos os seus erros, os seus pecados, sua iniquidade. Porque quando a luz de Deus brilha, quando a luz da palavra de Deus brilha, nós vamos percebendo as manchas do nosso viver, da nossa roupa, que achamos que estava tão limpa, tão branca, tão pura, mas quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo da palavra de Deus, mais nós percebemos a sujeira, a imundície, o pecado, a iniquidade. Mas aqueles que rejeitam a luz porque preferem as trevas já estão condenados, já estão julgados. Porque não há salvação para aquele que não reconhece a luz de Deus aos homens, que é Cristo. Porque não há salvação que
que o homem possa alcançar por si mesmo, e não há salvação em nenhum outro nome, senão o nome de Jesus, Filho de Deus que veio ao mundo, Emanuel. Veio para manifestar graça, bondade, compaixão, perdão ao perdido, para nos tirar das trevas, nos colocar na sua maravilhosa luz. Precisamos da luz, o resultado de andarmos em Cristo, a luz do mundo. Nós precisamos por causa do resultado que ele traz. Texto de 1 João, capítulo, acho que eu não pus ali, o verso está ali, de 5 a 7. Vamos ler juntos esses versículos? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É graça de Deus para aqueles que estão no reino de Deus, no reino da luz. Resultado maravilhoso que a graça concede para mim e para você: perdão de pecados, livrar da morte, sair da escuridão e o andar e o viver no reino eterno maravilhoso do Senhor, reino que ele prepara para aqueles que o amam, para aqueles que nele creem, porque ele foi preparar-nos lugar para que onde ele esteja, no seu reino de gozo e de paz, estejamos nós também, longe das trevas, longe do pecado, longe da iniquidade, longe de tudo aquilo que possa destruir a nossa alegria e roubar a nossa paz, junto com o Senhor, vivendo com o Senhor, para a glória do Senhor, que muito nos amou, se tornando luz na nossa vida.